Alô, pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Papo de Mesa. Eu sou Marcelo Campelo, acompanhado do meu parceiro Ícaro Oliveira. Fala aí, pessoal, Ícaro Oliveira falando aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio aqui do Papo de Mesa. E com o que a gente vai falar hoje, Marcelo? Minha gente, nosso convidado de hoje é um comunicador experiente que tem 30 anos de carreira nessa área, tem 48 anos de idade, é natural aqui de Belém do Pará, com formação em gestão pública, administração, jornalismo, tá fazendo direito e tem uma voz profética para a nossa cidade. Eu estou falando com ele aqui, meu parceiro amigo Silvínio Santos. Seja bem-vindo do podcast Papo de Mesa, meu amigo. Um prazer te receber com a gente nesse dia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ícaro. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. Um prazer poder participar com vocês do podcast e vamos bater esse papo gostoso. Amém. Eu quero começar te fazendo assim, eu sei que tem um cara, a gente até brincou um dia desse, seu Ícaro, falando que tem gente que a gente consegue prender a conversa num papo só, mas você é um cara que é versátil, né? Você foi cantor, locutor, hoje assume uma carreira ministerial, enfim, está fazendo direito, mas eu quero começar do início e quero começar falando nesse período que tu passou aí tocando. Quanto tempo, Silvinho? 18 anos tu tinha quando começou a tocar na noite? Comecei garoto, né? Comecei cantando em banda de garagem com os amigos. Primeiro a gente dava aquela famosa canja, chega na casa de um amigo, tá rolando uma banda ali, ensaiando na garagem, chegava lá e fazia aquela participação. Legal. Aí depois, com 18 anos, a coisa foi ficando mais séria, né? Aí surgiram as propostas para gravar realmente e lançar a banda, né? A gente já tinha uma experiência de, podemos dizer assim, amadora, né? Com os amigos. Eu sempre cantei rock, né? Eu comecei cantando rock. Eu pensei que era brega, era rock. Eu comecei cantando rock, cara. Porque eu sou surfista e skatista desde os meus 10 anos de idade. Cara, isso é novo pra mim, eu não conhecia esse lado do seu vídeo, não. Sou surfista e skatista desde os 10 anos de idade e surfo e ando de skate até hoje. Poxa, legal. Nunca parei. Né, viajo, inclusive ano passado estive surfando na Pororoca de Chaves, no arquipélago do Marajó, com meu grande amigo Noélio Sobrinho, a quem eu quero mandar um grande abraço, que é presidente da Federação Paraense de Surf, e eu também agrego a função de vice-presidente da Federação Paraense de Surf. Poxa, que legal, cara. Mas desde pequeno tu tem essa veia para cantar, para tocar? Tu toca um instrumento, filho? Eu toco bateria, um pouco de percussão, mas o meu instrumento principal é a voz mesmo. Sempre foi a voz. Eu comecei desde garoto cantando, né? A bateria entrou ali meio que mais como um hobby. Eu sempre gostei de bateria, instrumento de percussão, mas o instrumento principal sempre foi a voz. E eu me lembro, Silvinho, que quando começou, Beleza Pura, né? Foi a banda Beleza Pura. Vocês estouraram, cara, no cenário. Era uma banda jovem, com uma pegada diferenciada do que tinha em Belém, porque naquela época era muito centrado, banda Vlad, Cheiro Verde, né? E vocês chegaram com uma pegada, trazendo um brega meio pro pop, essa pegada. Como é que foi? Essa visão, foi você que teve? Foi o grupo, foi a banda? Como é que foi? Bom, essa visão partiu de 3 pessoas. Eu e mais 2 amigos. Né? O DJ Beto Brasil, que era DJ do meu programa, do Mestre Pará. E o Benezinho X, que é um produtor maranhense. Morou em Belém durante muitos anos. Nós tivemos um estúdio junto, né, que foi o Estúdio MP durante muitos anos em parceria. Ele tinha a banda dele, a banda Mega Pai d'Égua, que estourou também aqui no estado do Pará e parte do Brasil. E o saudoso DJ Beto Brasil, que foi DJ do meu programa do Mestre Pará, já falecido, já tem alguns anos. E nós chegamos ali a iniciar o processo de implementação podemos dizer assim que a gente ajudou a criar o Tecnobrega, porque tinha ali figuras como Tony Brasil, né? Tinham figuras ali como o Bamba também, Luiz Nascimento, né? Que também ajudaram a desenvolver e a criar o Tecnobrega. O brega vinha ali do chacundum para o calypso, pegando aquela transição já para o eletrônico. Então o Beto Brasil, que era DJ, né, ele sacava muito de batida eletrônica. E eu falei para ele, Beto, vamos criar uma batida que fique uma coisa assim mais naquela pegada mais jovem, mais pop e tudo. E aí o Beto começou a desenvolver, né, junto com o Benezinho X, que era músico, produtor, arranjador, começaram a desenvolver ali o Tecnobrega.
E o Tony Brasil, a gente escutava muito o Tony Brasil, já também trabalhava nos teclados. O Tony trabalhava muito em cima da batida eletrônica, da pegada eletrônica, nos teclados. E o Benezinho X e o Beto Brasil trabalhavam mesmo no sampler, né? Eles faziam... A gente tinha um computador, um 386 na época. Nossa! E a gente tinha um programa chamado Vegas, que era um programa que estava começando ainda. E ali a gente brincava. E a brincadeira foi ficando cada vez mais séria, mais séria. E aí a gente lançou a banda Beleza Pura. Gravamos uma produção que foi feita no estúdio Gravação. Não sei se você ouviu falar no estúdio Gravação, que era do meu pai, com a produção do Marquinho Duran, né? Marquinho que me produziu na época a primeira música. Marquinho, ele estava saindo do Violeta Púrpura e vindo para o Brega. Tanto que quando eu conversei com ele, em termos de gravar alguma coisa, o Marquinho falou para mim, eu estava ainda ensaiando com a banda de rock, eu queria gravar pop rock, né? Aí o Marquinho de banda virou e falou assim para mim: Silvinho, você quer fazer sucesso ou você quer apenas te satisfazer musicalmente? Eu falei: não, eu quero fazer sucesso. Ele falou: então, vem comigo pro Brega, vamos cantar Brega, porque a onda agora vai ser o Brega Pop. Eu falei: sério, Marquinhos? Tá falando sério mesmo? Ele falou: sério. A onda vai ser o Brega e tu vai fazer muito sucesso. Tu é jovem, né? Tu é um cara extrovertido, tem uma boa aparência, uma pegada, uma presença de palco legal. Vai acontecer. Eu falei: então bora. Aí foi que eu gravei uma primeira música chamada Gatinha Legal, de um compositor chamado Ivaldo Lima. Foi a primeira música que eu gravei. E era um brega já nessa pegada meio pop, né? Com umas guitarras meio distorcidas, já uma coisa diferente para aquela realidade daquele cenário, brega, né? mais antigo, né? E aí depois veio as batidas eletrônicas, os samples do Beto Brasil e do Benezinho X. E a coisa ali foi tomando uma transição, na verdade, de uma pegada mais acústica para uma pegada mais eletrônica. E qual foi que explodiu, Silvinho, assim, aqui? Olha, eu gravei 3 CDs iniciais. O primeiro bateu na pedra, o segundo bateu na trave. O terceiro entrou. E o terceiro entrou, cara. O terceiro CD com a música Beijo na Boca. Eu me lembro que estourou, né? Foi primeiro lugar em todas as rádios de Belém, Rádio 99, Rádio Liberal, Raulan, Rádio Marajoara, né? Todas as rádios populares de Belém tocaram a nossa música. Era mais ou menos assim: um beijo na boca pra selar nosso amor. O refrão é: não deixe sofrer, no meu coração não se pode viver. Meu irmão, tu me colocou solidão. agora dentro da Pororoca, o cenário. Tu lembra da Pororoca? Quem não lembra, né? Xodó, Pororoca. Xodó, Pororoca, Quarupi, É. Mauros. Como eu te falei nos Eu bastidores. tive né? o déjà vu, minha gente, agora. E a gente fazia muito show, cara. Naquela época, Belém tinha muitas casas de show. É verdade. E a gente começava na segunda-feira no Caldeirão do Alain. Eita, Lembra do Caldeirão do Alain? Lembro. A gente começava na segunda-feira no Caldeirão do Alain, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a gente descansava um pouquinho no domingo, quando era na segunda-feira, já começava a tocar. Então praticamente era de segunda a segunda. Era muito show. E a gente viajava muito também. Eu não sei como é que está hoje o cenário, porque eu parei de cantar profissionalmente em 2011, né? Eu já era cristão, mas ainda cantava, né? Ainda estava ali tentando, naquele processo de abandonar a noite, porque vocês são músicos também, sabe que quando você toca muito tempo da noite, você cria um vínculo com aquele ambiente, com aquilo, meio que viciante aquilo. Vicia. Né? De você estar ali toda noite em cada cidade, em cada palco diferente. Então eu passei por aquele processo ali de desapego, né, com a música. Já era cristão, mas estava ali trabalhando o meu psicológico, trabalhando a minha mente. Mas tu tinha saído da banda Beleza Pura ou tu já continuava e parou estando na banda? Não, eu estava na banda Beleza Pura, eu fui um fundador da banda e quando eu me converti ainda continuei na banda durante um tempo, né, meio que forçando a barra ali para continuar, relutando para não parar, mas o Espírito Santo de Deus falou mais alto.
E essa tua experiência, Silvinho, agora já que tu falaste isso aí, né? Nessa transição, como é que foi? Tu passou quanto tempo tocando na noite? Desde os 18 anos de idade? Desde os 18, 19, até lá pelos meus... Tem que fazer uma conta aí. Foi muito tempo. Foram mais de 24 anos tocando na noite, direto, sem parar. E durante esse período que eu estava cantando, eu queria já parar. Eu já queria parar, só que eu não conseguia. Porque cansa também, né, cara? Cansa. É uma rotina cansativa, porque Cansa. você está em vários lugares, dormindo mal, acordando mal. Mas chegou um tempo da minha vida que a minha principal renda financeira era da música. Algo assim que eu não esperava que eu fosse viver da música. Mas que acabou acontecendo justamente devido à proporção do que tomou, o sucesso que a gente alcançou. Foi uma coisa assim que eu te confesso que eu pensava que ia acontecer, eu acreditava. Sempre acreditei no meu potencial, no meu talento, mas eu não acreditava que eu ia alcançar o estado do Pará, viajar com a banda como eu viajei por vários outros estados. Fui para Fortaleza, para Natal, para Recife, fui com a banda para o Rio de Janeiro, depois fui com a banda para São Paulo. Ficamos 6 meses em São Paulo fazendo programas de TV, programas de rádio. Ou seja, assinamos com a gravadora Atração, que é uma gravadora nacional, que já gravou Alexandre Pires, Só Pra Contrariar, Sérgio Reis, né? Enfim. Ou seja, tomou uma proporção que eu não imaginava que eu fosse Alcançou, alcançar. assim, um nível de sucesso, vamos dizer assim. Alcançou um nível de alcance que você nunca imaginou ali que fosse alcançar. Que alcançaria, e aí veio o retorno financeiro, Sim. veio tudo isso, e aí chegou a hora, o momento da conversão. Ali, estava acontecendo tudo isso, no meio de tudo isso... Eu já estava convertido, as coisas estavam acontecendo, a banda estourada, as músicas acontecendo nas rádios, na televisão. Fomos contratados pelo Parafolia, inclusive quero mandar um abraço para minha amiga Meg Martins, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Por várias vezes o Parafolia nos contratou para abrir shows. Abrimos shows para Ivete Sangalo, Timbalada, abrimos shows no Yacht Clube do Pará, abrimos shows no Cidade Folia, cantamos no Trio Elétrico, no Parafolia. Ao invés de fazer o Cervejada, eu me lembro que vocês também abriam... Abrimos o Cervejada para Ivete Sangalo. Ou seja, trajetória longa. Uma trajetória longa e de sucesso. E cantando do lado de artistas famosos, de sucesso. Para a gente foi uma honra muito grande, um momento assim que eu posso te dizer que eu, como eu falei anteriormente, não imaginava que fosse tomar essa proporção. Mas Deus foi tão generoso, tão bom conosco, que nos permitiu. Porém, durante esse período da conversão, eu já fui compreendendo a parte espiritual. Sim. Porque a gente pensa que não, mas o físico e o espiritual, eles andam juntos. Sim. Não tem como você desatrelar. Então, quando você começa a entender, quando você começa a usar o entendimento espiritual, a hermenêutica espiritual, a interpretação espiritual para entender que quando você faz a vontade de Deus, é quando verdadeiramente você está ali se tornando um verdadeiro cristão, é que as coisas vão acontecendo. Então a gente até tenta fugir disso. Sim. Mas o Espírito Santo de Deus vai lá na esquina e te traz de volta. Verdade. E principalmente quando você é um escolhido, separado do Senhor. Que é o meu caso, por várias vezes, vários profetas, entre eles uma irmã chamada Irmã Conceição. Ela profetizou na minha vida, quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos, num bar de um amigo meu. Eu estava num bar de um amigo meu e ela estava lá, ela era muito amiga da dona Lourdes, que é a mãe do Orlando, que por sinal é cunhado do pastor Aziel Neves. E eu estava sentado lá no bar, conversando com o Orlandinho, quando ela profetizou. Ela já é falecida, já, essa irmã. Quando ela começou a profetizar na minha vida. E ela falando que Deus tinha promessas na minha vida, que as coisas iam acontecer durante a trajetória da minha vida e tudo, e que Deus ia fazer milagres e maravilhas, e que as coisas... E eu fiquei muito impactado.
Porque 17 anos, Silvinho. 17, 18 anos. Nunca ninguém tinha profetizado Nossa, na minha vida. forte. Eu era católico, né? Meio agnóstico, meio ateu. Eu não acreditava muito em Deus, não acreditava muito nas coisas. Enfim, tinha aquelas dúvidas. Pô, será que nós viemos do criacionismo, do evolucionismo? Será que Jesus realmente existe? Ou será que ele foi fabricado só para vender um pedacinho do céu? Será que realmente existe Deus? Eu tinha aqueles questionamentos que eu acho que todo mundo um dia já se perguntou, já se questionou. Né? Ou seja, eu era um pouco cético em relação a toda essa questão da fé. Sabe? Era um pouco ateu, um pouco agnóstico, enfim. Mas eu acreditava que, peraí, eu não estou sozinho aqui nessa existência. Tem algo aí que eu ainda vou descobrir. Sim. E aquela irmã, a irmã Conceição, ela foi usada por Deus para falar comigo, profetizar na minha vida. E ali acendeu a chama do Espírito Santo de Deus. Começou a acender a chama do Espírito Santo de Deus ali para a minha vida. E eu comecei a me tocar. Eu disse, tem algo de Deus para a minha vida. Sim. E eu comecei a orar e rezar e... Era uma mistura de reza com oração, eu não sabia, na verdade... definir dentro de você, né? Eu não sabia me definir, mas eu falava, Deus, se tu existe, te revela para mim. Sim. Aparece para mim. Eu quero te conhecer, eu quero saber se tu existe mesmo. Legal. Eu quero ver a tua existência na minha vida. E, cara, as coisas foram acontecendo. Paulatinamente. Primeiro Deus permitiu eu fazer sucesso na música, depois sucesso no rádio, né, com o Mestre Pará. Foi um programa primeiro lugar no Ibope durante mais de 10 anos. Verdade, me lembro. na Marajoara FM, 100.9, que hoje é a Mix FM. Sim. Primeiro Deus me permitiu alcançar êxito no meu trabalho como profissional, ser exaltado ali no mundo. Mas depois também ele falou, meu filho, chegou para ti. Eu te quero aqui no reino. Você lembra o momento certo, Silvinho, que Deus... Um momento que você pode dizer, isso foi um choque para mim e realmente Deus está falando para mim é a hora, que né? é a hora. Teve um momento, um dia, porque é muito forte, Marcelo, ele falar assim que ele lembra o nome da irmã, né? Você lembra? Isso faz um pouco de tempo, né? Claro. Faz bastante tempo. Mas o senhor lembra exatamente o nome dela, onde você estava. Isso o local. Denota que você foi marcante para você. Muito. Isso. Eu nunca tinha ninguém tinha profetizado para mim. Nunca, isso é poderoso demais, né? Uma palavra profética mexe com... Foi muito impactante. Com alguém, né? Foi muito impactante. Tiveram vários momentos marcantes na minha vida, né? Primeiro, o nascimento da minha primeira filha, da Brenda, né, que hoje está com 30 anos. Depois, o nascimento do meu primeiro filho, do meu primogênito Lucas, que hoje está com 22, vai fazer 23 anos. E o nascimento da minha caçula, da Lia Maria, que está com 6 anos. São 3 momentos assim marcantes. Eu fui pai muito precoce, muito cedo, né, lá com meus 17 anos de idade. E depois eu fui pai novamente já com 20 e pouco, 23 anos, né, do Lucas. Então, quando você recebe essa bênção de Deus, você é pai, Marcelo? Sim. Você sabe, você é pai também? Ainda não, mas vai ser, em nome de Jesus. Eu quero. Quando você recebe uma bênção dessa na sua vida, é algo que marca muito. Precioso, né? Paternidade muda a gente. É muito precioso. Então, muda. Você começa a ver a vida de uma outra forma e ver que você começa a gerar frutos. E frutos dados por Deus. Então, os meus filhos foram marcos na minha vida. Que mexeram dentro de você. E o bacana, a partir daquele nascimento, você começou... E o bacana, assim, porque quando tu decidiste vir para Jesus, tu estava no auge. Geralmente as pessoas falam assim, não, eu vou para Jesus porque eu não tenho mais nada. Estou quebrado, tem isso também. Estou endividado, tu não sei o quê. Então se torna muito fácil a pessoa vir para Jesus. É muito fácil. No teu caso não, tu estava no auge da fama, do sucesso. Então, eu acredito que tenha sido mais difícil também para ti, muito. Né? Os contratos com banda e tudo mais. Eu fiquei num conflito muito grande comigo. Questão financeira comigo também. Mesmo. Olha, eu já tinha decidido... eu já estava decidido, não. Eu já tinha largado a banda, já tinha... Cheguei com o pessoal, olha, infelizmente não dá mais para continuar. Vamos terminar por aqui. Foi muito bom o tempo que durou. Sou grato a cada um de vocês, agradecer a todos e toda aquela choradeira e tudo. Mas não dá, eu não consigo mais subir num palco e cantar e ver as pessoas bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu não consigo.
fui bem sincero, bem honesto mesmo com cada um deles e falei, eu não consigo mais. O Espírito Santo de Deus que move a minha vida não me dá condições de continuar promovendo isso e vendo as pessoas ali se degradando ali e eu sendo a peça principal desses acontecimentos. Potencializando aquilo tudo, né? Não consigo mais. Eles entenderam e falaram, pô, Silvio, a gente te entende, a gente gostaria muito de continuar, é muito bacana cantar contigo, estar contigo, a tua amizade, tudo, mas a gente vai respeitar o teu lado espiritual, a tua fé e tudo. Então, que você seja feliz e tal. E tudo. E aí a gente terminou. Depois de muitas viagens, tiveram muitas viagens de shows, de tocadas, assim, emblemáticas, histórias. Por exemplo, teve uma, como você falou, que um momento marcante. Sim, é isso que a gente... Eu fui fazer um show para o governo do Amapá, para o ex-governador do Amapá, Capiberibe, no Zaguria. Zaguria, lá em Macapá, que é a orla de Macapá. A banda Beleza Pura, naquela altura, era a banda mais tocada no estado do Amapá. Nossa música Beijo na Boca era primeiro lugar em todas as rádios de Macapá. Aí fomos com o programa do meu pai, o programa Carlos Santos na TV, já era um maior sucesso lá também. E a gente cantava muito no programa do Carlos Santos. Gente, só cortando aqui, para quem não sabe, o Silvinho é filho desse monstro da comunicação, que é o Carlos Santos, né? Sim. Aí você olha aí e vê porque tem esse talento aí, né? O meu pai, por sinal, quero mandar um beijo para ele. Pai, te amo, um beijão para você, é uma pessoa incrível. Uma referência, né, cara? Um cara que tem uma trajetória vitoriosa. A gente vai tirar um tempo para falar só disso, né? E quem sabe um dia ele vem aqui também, né? Sim, vai ser um prazer. Um prazer recebê-lo. Meu pai tem uma história incrível, uma história de sucesso. Começou como camelô, veio do arquipélago do Marajó, de uma cidadezinha chamada Salvaterra, que era interior do Pará, e chegou a ser governador do estado do Pará. Então, é um cara assim que eu tenho um grande carinho por ele, pelo meu pai, um grande respeito, uma grande admiração. É quem eu procuro me espelhar. Sim. Né? Como ser humano, como cristão. Empreendedor, né? Como empreendedor, como gestor. Sucesso. E é uma pessoa incrível, cara. Então, aí o programa dele era sucesso e isso potencializou da gente ir lá fechar esse contrato com a banda Beleza Pura para tocar para o governo lá do Amapá, que era o governador Capiberibe. E ali eu tinha já a certeza absoluta de que a banda já era o maior sucesso. Manaus, Macapá, Roraima, Rondônia, Belém, São Luís do Maranhão, Teresina, Piauí. Ou seja, estava ganhando uma proporção quase que nacional. Sim. Aí, quando nós chegamos em Macapá, eu fui tirar uma brincadeira de ir no shopping, sem pretensão nenhuma. fui no shopping lá e saí no micro-ônibus, né, que estava lá à nossa disposição, e fui para o shopping. Quando eu vou andando, eu vi, poxa, vários outdoor com a minha cara na cidade, né? Banda Beleza Pura, Silvinho Santos e Banda Beleza Pura, vários outdoor, governo do estado do Amapá e tal, aquela coisa bacana, legal, né? Aí entramos num shopping lá. Cara, quando a gente entrou no shopping, que as meninas viram a gente lá, o pessoal da banda, eu junto com os meninos da banda e tudo, foi aquela loucura. Um fuzuê, chama segurança, aquela coisa toda. Aí eu virei pro nosso produtor e falei, cara, é sucesso. Eu falei, a banda é sucesso. Ele falou, agora que tu descobriu? Chama o segurança e tiveram que chamar a segurança para poder levar a gente de volta para o hotel, para a van, para o micro-ônibus, depois para o hotel e tudo, aquela coisa. E a gente fez o show no Zaguria para mais de 50 mil pessoas, na frente da orla da cidade, lotado, com a presença do governador Capiberibe, com a presença do Carlos Santos, que estava gravando ao vivo para o programa dele, que passava lá em Macapá na televisão, na Band lá de Macapá, com a presença do prefeito, todas as autoridades lá e tudo. E foi um show maravilhoso, muito marcante. Quando terminou o show, eu fui para o hotel, um hotel que fica bem na frente de onde a gente fez, que é o hotel Macapá Hotel, um hotel bonito, 5 estrelas, que tem lá em Macapá, bem na frente da cidade. Aí eu fui para o quarto, tomei meu banho e tudo. Aí eu já era cristão. Aí eu cheguei, fiz agradecimento a Deus e tal. E me sentei na cama e comecei a pensar em tudo aquilo que eu estava vivendo. Cara, bateu uma crise de choro em mim. Meu Deus.
bateu uma crise de choro, de choro. Fica à vontade, cara. Desculpa. Não, fica à vontade. Aí eu comecei a chorar ali e falar com Deus. Falei, Deus, o que é que tu quer pra minha vida mesmo? Fala comigo. Aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí muito forte, cara. Lá no muito hotel. forte, lá no hotel. Meu Deus. Depois de ter poderoso. vivido tudo aquilo ali, sabe? Depois de ter feito um show com uma multidão, uma coisa assim que eu jamais imaginava que eu fosse viver aquilo, né? Com a presença do governador, das autoridades, todo mundo. E aí eu entrei numa crise de choro ali compulsiva, que eu comecei a falar com Deus e perguntar, Senhor, por quê? Por que o Senhor está permitindo eu viver tudo isso? Por que todas essas emoções, sensações, sabe? O cachê era muito bom já, estava ganhando um cachê maravilhoso, ganhando bastante dinheiro, fazendo muito sucesso, mas ao mesmo tempo ainda sentindo aquele vazio. Nossa. Sentindo aquele vazio. E eu queria preencher aquele vazio com o quê? Cigarro, bebida, as meninas, a prostituição, né? Eu queria preencher aquele vazio. Sempre um subterfúgio, né? Você sempre busca um subterfúgio para tentar preencher aquele vazio que toma conta de ti. E o vazio tomava conta de mim justamente naqueles momentos pós... Entendi. Toda aquela coisa intensa da música, do sucesso. Do glamour, né? Do glamour, vinha aquele vazio. E ali eu entrei numa... Foi um momento muito marcante, sabe? Eu nunca vou me esquecer como Deus falou de uma forma assim, sobrenatural comigo, eu sozinho, dentro daquele quarto de hotel lá em Macapá. Foi um marco na minha vida ali. Chegou uma hora que tu disse não dá mais para dividir, né? O coração já tá tomado pela... E ver que o Silvinho tava passando por tanta coisa que tanta gente que tá assistindo a gente almeja, né? Tipo, eu quero fazer sucesso, eu quero... Dinheiro, fama. Eu quero fama, eu quero ter a minha arte reconhecida, né? Meu som tocado. Abrindo show para Ivete Sangalo, Quero Zezé de abrir Camargo. Show para grandes Timbalada. pessoas que têm um nome aí na estrada nacional. E pós-show, Vazio. vem aquele negócio, né? O que eu tô fazendo? É o que ele falou, né? Um buraquinho no ombro que só cabe Deus. A gente vai tentar suprir com muito tudo que forte esse mundo isso, oferece, Silvinho. não vai conseguir. Aí desse dia para depois, Silvinho, como é que foi assim? Aí tu, de fato, decidiste mudar, entregar a tua vida integral para Jesus. Muito E quanto forte. tempo já tem? Eu aceitei Jesus e me batizei nas águas exatamente no dia 19 de março de 2000. 19 de março de 2000, ou seja, 23 anos atrás. Há 23 anos atrás eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Depois de ter passado por vários problemas na vida, altos e baixos, momento de sucesso, né? Sofri acidente de carro que eu quase morro, sabe? Fiquei ali na beira entre a vida e a morte, literalmente mesmo. Surfando na Pororoca lá de Arari, no Maranhão. Sofri um acidente também que a lancha virou comigo e com os repórteres de televisão e com outros surfistas, que a gente quase morre lá também. Ficamos presos debaixo Meu Deus. da lancha. Meu Deus. Foi uma coisa horrível. Então, outra vez vindo de avião, num avião bimotor, quase que o avião cai também com a gente. Nossa. Numa dessas viagens, dessas aventuras, né? Belém chove muito, né? Fechou o tempo, o piloto não tinha como descer, a gasolina do avião estava acabando e ele meteu no 12 mesmo para descer e o avião quase se arrebenta. Então, Deus me... Muitos livramentos. me deu muitos livramentos assim mesmo, sabe? De momentos assim, de colocar a vida de estar entre a vida e a morte várias vezes. E olha, eu vou te falar uma coisa, muita gente pensa, Silvinho, mas depois que tu aceitou Jesus, depois que tu abandonou a música, que tu abandonou o rádio secular, a música secular,
tua vida tem sido só uma maravilha. Não. A vida do crente não Sim. é fácil. Pelo contrário, a gente enfrenta muitos desafios. Só pelo fato de ter Jesus, né? Só pelo fato de ter Jesus. Justamente. Como a gente está vendo agora, Claro. o que está acontecendo com o André Valadão, sendo perseguido Isso que eu te, por pregar a verdade, a palavra. E é isso, Vini, essa questão toda aí. A gente, cristão, a gente vê que há realmente uma intolerância contra a questão dos evangélicos, né? Cristofobia, né? Isso. E como é que a gente vai se comportar? O que tu vê a igreja atual? Como é que tu tá vendo, né? Porque tu pegaste 23 anos, né? Tu já tem te convertido, então tu pegaste uma igreja 10 anos atrás diferente da igreja atual. Hoje a igreja atual tem que lidar com marxismo cultural, ideologia de gênero, e enfim, como é que tu tá vendo o cenário da igreja? Tá difícil? Existe, Marcelo, um plano que foi arquitetado há muitos anos para desconstruir os valores judaicos cristãos. Sim. Começando pelas faculdades, começando não ameaçando literalmente com as mãos, mas começando pelos ideológico, né? Antigamente a artimanha do diabo era de fato matar pensamentos o cristão. ideológicos. Ele viu que não estava funcionando, matava 10, hoje é 20. Então hoje a nossa luta é ideológica. Sim. E aí, a gente vai entrar também no campo da política, mas antes eu quero te perguntar essa questão da igreja atual. Como é que tu está vendo? Está difícil para a igreja atual pregar a palavra com liberdade? Como é que tu vê o cenário todo? Olha, a igreja evangélica mudou muito. De 23 anos, quando eu aceitei Jesus, o presidente da minha igreja, da Assembleia de Deus, ainda era o Firmino Gouveia. Né? Ainda não era o Samuel Câmara. Aqui eu quero mandar um grande abraço, Samuel, pastor Firmino, pastor Felipe Câmara, que são pessoas incríveis, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito. A igreja era muito diferente, Marcelo. A igreja naquela época, até as vestimentas das mulheres era bem diferente. Saiam abaixo do tornozelo, lá embaixo. Não tinha muita maquiagem, não tinha muita produção, não tinha muita roupa colada. O comportamento das mulheres era bem diferente dos homens. Os homens, camisa de manga comprida. Barba nem pensar, né? Barba nem pensar. Dificilmente você via algum crente de barba. Isso, algum verdade. cristão de barba. Era muito difícil naquela época. Mas, Vini, assim, tu acha, só pegando esse teu gancho, tu acha que a gente, como igreja lá atrás, a gente se preocupou muito nessa questão mais conservadora, se esqueceu do principal? Porque enquanto a gente estava preso na nossa caixinha, o diabo estava lá fora, entrando nas escolas, nas faculdades. Sim. Já arquitetando. A gente errou o alvo? Eu assim? acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que depois que a igreja abriu mais, não que tenha perdido seus valores e princípios, sim. mas que abriu para que a pessoa pudesse usar uma barba, pudesse usar uma maquiagem, pudesse usar uma roupa mais descolada, não decotada, mas uma roupa mais moderna, uma roupa, né, que a gente vê hoje, o evangélico de hoje, o crente de hoje, ele se veste bem nos padrões de hoje. Sim. Você não precisa ser vulgar, né, para você andar bem vestido, para você estar tanto o homem quanto a mulher. Então, eu acho que essa questão de quebrar um pouco esses paradigmas do tradicionalismo. Usos e costumes, né? Usos e costumes, doutrina. exatamente. Eu quero puxar um gancho, Silvinho, assim. De 2000 a 2010, a gente teve um ativismo na igreja. Em que sentido? Venham servir ao Senhor. Venham, deixem tudo que vocês têm. Deus tem um chamado para vocês. A partir do momento que foi já lá para 2015 a 2020, a gente já aprendeu a entender que o Senhor quer nos usar nas áreas de atuação que Ele nos envia. Né? Então, às vezes, só colocando aqui um exemplo para a gente tratar com mais, vamos dizer assim, destrinchando mais. Por exemplo, uma pessoa dizia assim, eu quero ser um advogado. Aí ela ia para a igreja e aí ela ouvia assim, deixe tudo que você tem para você destinar a sua vida ao Senhor, para você exercer o seu chamado. Mas ele podia exercer o seu chamado de advogado na sua área de atuação onde ele estava. Né? Então, o que aconteceu? A igreja buscou muito, foi o que até a Patrícia no episódio passado a gente tratou, aquela adoração vertical. Eu tô adorando, eu tô me consagrando aqui, mas eu me isento de alguns papéis da sociedade. Mas sabe o que é? Né? A gente entregou de mão beijada. Justamente. Eu acredito que a gente condicionou que Deus quer usar só quem prega e quem canta. E, na verdade, Deus não quer usar só quem prega e quem canta. Vou te dar um exemplo bíblico. Aquela menina que foi tirada da sua casa para servir Naamã,
ela não estava nem cantando nem pregando, ela estava servindo o seu Senhor. Justamente, E ela foi usada. perfeito. Sim. Então eu acho que eu não vou culpar os nossos pais, né, na fé, porque também fizeram muito, abriram a porta, colocaram ponte, mas eles tinham uma visão teológica, talvez acho que por cuidado, eu não digo nem que foi por maldade, eu acho que foi por zelo, porque o ser humano ele quer ajudar a Deus. Sim. Deus colocou os 10 mandamentos, o homem veio, os judeus colocaram 613. Jesus vem no Novo Testamento e coloca 2, aí o homem vai lá e coloca mais outros mandamentos para estreitar o caminho que já é estreito, como Deus precisasse de ajuda. Então a gente sempre quer ajudar Deus. Então eu acho assim que a gente entendeu, conseguiu compreender... A igreja de hoje. Que Deus não muda, mas ele se move. E ele está se movendo, cara. Não tem como eu querer ganhar a geração atual com os métodos antigos. As coisas mudaram. O que a gente está fazendo aqui é um método. Sim. Que eu acho que a pandemia veio e acelerou. Aquilo que era para a igreja demorar 20 anos para fazer, a pandemia veio e acelerou. Acelerou. Cara. Eu estou vendo pastores usando celular bom, fazendo vídeos, que antigamente não faziam, mas porque é um campo que eles precisam atuar para levar a melhor mensagem, que é o evangelho. E agora, o que é que a gente vê? Uma igreja contemporânea já agindo, ou seja, médicos cristãos, Sim. advogados cristãos, cirurgiãos cristãos, e aqui a gente tem o Silvinho na área que teve uma atuação política. Sim. Né? Então Da o que é que eu quero trazer? também. Música, né? O que é que eu quero trazer? Como que tu vês, assim, Silvinho, hoje, né? Essa questão do Senhor ter te tocado, você ter uma experiência com o Senhor e agora, na posição que você teve uma trajetória política, você acha... o que é que você tem a falar no que diz respeito a essa questão do cristão ser atuante em outros lugares, tendo como exemplo a sua vida? Eu acho incrível. Eu, por exemplo, estava conversando com o Marcelo aqui. O Marcelo foi músico também, tocou na noite. Uhum. E a experiência que o Marcelo teve na noite, assim como eu tive também, nós tivemos, fundamental para a gente trazer agora para a nossa realidade como homens de Deus, homens cristãos, homens que estão ali em busca de ganhar almas para o reino, porque a gente sabe qual é o meio que a gente vai trabalhar para alcançar. Por exemplo, Marcelo, vocalista de grupo de pagode no mundo. Hoje o Marcelo canta pagode para Jesus. Então, se ele canta aquele pagode, aquele mesmo ritmo, aquela mesma batida, aquela mesma pegada ali, que ele conseguir alcançar um grande público lá atrás, e ele usa aquela mesma pegada, mas com outro ênfase já, com a oração, com o poder da oração, da intercessão, ou seja, ele vai potencializar aquilo em milhões de vezes mais para o reino. Sim. E qual é o resultado? É justamente aquela pessoa vai se identificar, ela vai ver, poxa, mas esse samba aqui é diferente. Esse pagode é diferente. Ele me tocou. Me tocou não somente pela musicalidade, mas me tocou pela mensagem, pela palavra. Pô, o crente não é careta, não é quadrado. Bitolado, como eles não é falam. bitolado. Sim. O crente é alegre, o crente é feliz. Perfeito. Sabe, a música evangélica não é aquela música somente para chorar, para estar ali. Não, é para você também adorar, mas adorar com alegria, adorar, sabe, de uma forma que vá te contagiar e mostrar que você pode ser feliz sendo cristão também. Sim, perfeito. Então, eu acredito que existem hoje, como o Marcelo falou, existem N leques de opções de você poder atender a necessidade das pessoas através de uma vida cristã. Como você falou, o médico, o dentista, o engenheiro, o advogado, o cantor, o radialista, enfim, na sociedade num todo. Político. O político. Agora, é claro que dentre todas as profissões, todas as instituições, todas as áreas, existem os bons e existem os maus. Sempre vão ter aqueles que vão destoar, que infelizmente vão buscar os seus interesses pessoais, vão buscar, infelizmente, vão envergonhar o reino. Sim, sim. Né? A gente sabe que existe muita coisa que infelizmente não agrega, pelo contrário, né? São N situações aí que a gente vê, que a gente acompanha, que acaba destoando. Mas isso é uma minoria. Eu acredito sim que estamos vivendo um avivamento, é visível, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos recentemente uma igreja que passou semanas ali em avivamento, buscando, porque nós acreditamos que Jesus
vai voltar muito em breve para buscar a sua noiva. A noiva de Jesus somos nós. Sim. Né? Muita gente, quando fala em templo, pensa que o templo é a igreja ali física. Prédio, né? É o CNPJ. Não, o templo somos nós. A palavra mesmo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, cada um de nós aqui somos templo. Então a igreja ela vai nas áreas de atuação. Ela não é aquelas quatro paredes, mas ela vai ali aonde aquele profissional está exercendo a sua função e ali o reino de Deus pode acontecer. E olha, tu falaste agora do André Valadão. Eu quero te perguntar, não sei se tu chegaste a ver a pregação toda. Eu conheço o André pessoalmente, já tive com ele algumas vezes. Eu vi a pregação toda e assim, o evangelho, ele é confrontador, cara. Sim. Né? O evangelho, a gente está aqui hoje porque em algum momento a gente foi confrontado pelo evangelho. A fala do André Valadão eu não vi em nenhum momento, lógico. Eles pegaram uma parte, né? Eles pegaram uma parte da fala, cortaram, editaram. Mas quem viu a mensagem toda, ele está pregando a Bíblia. Ele não está fazendo referência de outra coisa, não ser a palavra de Deus. É uma clara perseguição, né? É uma clara perseguição. E a tendência é piorar, né? A tendência é piorar. O que eles querem, na verdade, o que tá visível em meio a tudo isso, é que nós estamos enfrentando uma questão política e que eles querem agora encontrar alguém para servir de exemplo. Justamente. Eles querem prender bode expiatório. Eles querem prender um pastor. Para demonstrar para os outros que nenhum pode fazer. Se fizer, exatamente. Eles ainda não conseguiram. Foi feito, né? O Ministério Público já recebeu a denúncia contra o pastor André Valadão. Não acredito que será preso, porque se for preso, será mais uma injustiça. Se ele for preso, será, na verdade, uma medida de tentar calar não somente o evangelho, mas calar os homens de Deus. Então, eu acredito que agora nós estamos vivendo um momento que se aproxima realmente do cumprimento da palavra. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, fala sobre os sinais dos fins dos tempos. Né? Reino contra reino, nação contra nação, epidemias e tudo. Sim. Então, o livro de Mateus é um livro assim que eu gosto muito de ler porque a gente aprende muito sobre, como diz lá no título, né? Os sinais dos fins dos tempos. Mas se você vai no livro de Daniel, você vê que muito do que fala em Mateus fala em Daniel, aí depois você vai lá em Apocalipse e encontra a conclusão de tudo isso. Então, o que acontece, na verdade, é que a palavra... Né, um dia desse o pastor Felipe Câmara estava até pregando em cima disso. A palavra, ela está se cumprindo numa velocidade jamais vista. Sim. Sabe? Eu vejo que o cumprimento tá, como você falou, está acelerado. Da pandemia para cá acelerou mais ainda. E agora mesmo, eu estava vendo uma matéria falando que novos vírus vão surgir. Eu vi. Hoje mesmo eu vi que no Peru teve um novo vírus que já está sendo estudado como um vírus que vai impactar toda aquela região do Peru e já está sob alerta. Ou seja, a pandemia, né, que nós sofremos agora recente, foi o cartão de visita do que vai vir pela frente. Meu Deus. Infelizmente. Infelizmente, né? Tem que se cumprir a palavra, né, cara? Não tem como fugir. A palavra não tem que se cumprir. Tem. O que nós temos que todos nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, que cada pessoa que ainda não conseguiu entender que todos nós aqui, que todo joelho se dobrará, como diz na palavra, é uma verdade. É uma verdade. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam o seu papel enquanto seres humanos. E os cristãos têm que se posicionar. E a hora de se posicionar é agora. Porque Jesus pode... A qualquer momento, né? A qualquer momento voltar. Silvinho, eu acredito. Sobre essa tua veia política, cara, onde surgiu? Como começou? Foi pelo pai? Pelo como pai. que... Vamos lá, vamos conhecer Hereditário, a história, né? pelo pai, Hereditário. que eu quero ouvir um pouco dos gatilhos de inspiração que você teve, de exemplos que tem na sua memória acerca dele, ou alguma coisa que te faz lembrar honrosamente de um ensinamento que você traz para você. O que é que você tem a falar, seu pai, política, pra gente aí? Então, na minha família, a política já vem desde o meu bisavô. O meu bisavô foi vereador lá em Salvaterra, no Marajó. O meu avô, Ari Santos, seu Ari, foi prefeito de Salvaterra, lá na Ilha do Marajó.
Meu pai foi vice-governador do estado do Pará e depois foi governador do estado do Pará. Então, eu sempre gostei de política, eu acho que já veio no meu DNA a política. Né? Eu comecei participando de grupos jovens com um grande amigo meu, que hoje é secretário no interior do estado do Pará, que é o Odair Avelar, que foi vereador por 3 mandatos em Cachoeira do Arari. E a gente fez parte de movimentos de grupo de jovens, né, na política, quando eu tinha lá pelos meus 15, 16 anos. Né, movimento jovem, movimento estudantil. Eu fiz parte de vários movimentos e eu sempre gostei de estar participando ali dos debates. Sim, né, legal. Da construção da meia passagem. Nós fizemos parte da construção da meia passagem de ônibus dentro do município de Belém. Na construção da meia passagem interestadual, nós fizemos parte. Eu tinha 16, 17 anos, né, e participei desses debates, desses fóruns, né, que era para justamente implementar o que hoje beneficia vários estudantes em todo o Brasil. Fui cara pintada na época do Fora Collor, né? Isso também tem muito tempo. Né? Participei como cara pintada ali também. Enfim, mas eu fui candidato mesmo a primeira vez em 2000. Primeira vez que eu fui candidato a vereador. Foi 2000 a primeira vez. Estava ali ainda trabalhando como radialista e trabalhava também já trabalhava como cantor da noite também, e me convidaram para ser candidato a vereador a primeira vez. Eu não queria muito, porque eu estava mais focado no rádio, focado na música, mas eu fui candidato para preencher tabela de um partido. Por sinal, era o PL até na época, era o PL. Né? Fui candidato pelo PL em 2000. E aí, depois, em 2004, foi a segunda vez que eu fui candidato. Dessa vez eu já estava mais empenhado, já estava querendo mesmo ser vereador de Belém e tudo. E fui candidato pelo PP, Partido Progressista. E tive uma votação muito expressiva e cheguei a bater na trave. Quase fui eleito vereador de Belém. Só que faltaram poucos votos para ser eleito naquela altura lá. Perto do que eu imaginava que eu fosse ter. Eu pensei que eu ia ter, sei lá, 500 votos, 700 votos. A gente teve, para a época, 1.600 e uma fração. Era bastante voto para a época. A gente está falando de quase 20 anos atrás. Sim. Então, eu cheguei muito próximo de ser eleito vereador de Belém ali. Jovem, muito jovem também. 20 e tantos anos. Só que aí eu dei uma parada, né, para trabalhar mais em cima da rádio. Eu comecei a fazer programa na televisão. Comecei a fazer programa na TV Gazeta, depois na Rede TV, no Canal 50, na TV Marajoara, fiz na TV Metropolitana. Cheguei a apresentar um programa chamado Navega, que foi a continuação do programa que um apresentador daqui de Manaus fazia, que era o meu xará, o Silvio. Eu fiz um tempo lá na KL Multimídia, do Kleber Barros e da Meg Barros. A continuação desse programa foi quando eu realmente peguei o gosto por televisão. Aí depois fui para a TV Grão Pará com o programa Silvinho Santos na TV e fiquei durante 6 anos no ar com o programa de televisão. Então eu estava muito voltado para a TV, muito voltado para o rádio, né? E também, paralelo a isso, um pouco para a música, mas já mais focado nessa questão da televisão e da comunicação. E aí eu meio que deixei a política um pouco de lado, né? Sim. Eu deixei a política um pouco de lado e foquei em outras coisas. E agora, mais recente para cá, de 2016 para cá, eu conheci Olavo de Carvalho. Eu conheci Olavo de Carvalho através de um livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida política, no meu conhecimento político, porque eu comecei a entender o que é verdadeiramente direita, o que é a esquerda, O que é o sistema? O que é o sistema, o que é o Fórum de São Paulo, o que é política de fato. Quando eu fui candidato lá atrás, eu era apenas um garoto empolgado que queria estar no meio político ali, porque eu gostava da política, eu gostava daquele... E uma maturidade depois desse livro, veio né? Veio crescimento, o amadurecimento político realmente, né? E o Olavo de Carvalho ele foi muito importante para mim, sabe? Eu comecei a participar do COF, né, que era o curso dele de filosofia, comecei a aprender mais sobre esquerda, direita, centro. Sim, sim. Né? Comecei a assistir o Trot Speak, que era o programa dele que ele fazia no YouTube. Né? Comecei a acompanhar o Mídia Sem Máscara,
Eu tenho a primeira edição do jornal, do primeiro jornal da direita brasileira, que é o Mídia Sem Máscara. Eu tenho essa primeira edição do Olavo de Carvalho. E ali, com aquele advento do Olavo de Carvalho, surge quem? Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado federal, muito polêmico, um cara assim que chamou a atenção do Brasil. Sim. E chamou a minha atenção. Eu disse, quem é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar em Jair Bolsonaro. Mas comecei a acompanhar ele, eu via que ele começou a chegar nos aeroportos e lotava tudo, e dava uma multidão, e o pessoal ali acompanhava ele. Eu disse, esse cara é diferente. Fenômeno, né? Fenômeno. Expressão política, né? Que veio... A tua consciência política começou a ficar mais aprimorada a partir do Olavo. Mais amadurecida. Né? E aí olhou para o Jair Messias ali, começou a ver um pouco dessa veia da direita, essa coisa. E eu já era cristão. Sim. Então eu comecei a ver que o Jair defendia o quê? Família, né? os valores, né? Ainda não tinha o bordão Deus, Pátria, Família e Liberdade, mas ele já defendia. Eu via que ele falava muito incisivo, né? Em defesa das crianças, em defesa da família, em defesa dos valores, dos princípios. Citava sempre o Olavo de Carvalho. Sim. Citava o Enéas. Eu disse, esse cara aqui é diferenciado. Eu comecei a ver que... O Enéas era incrível ali. Incrível. Em questões de estudo político. Um E foi taxado como um louco, né? Foi taxado como um todos eles, alienado. Né? Todos eles rotulados. A grande mídia pintou eles dessa forma, né? Eles nunca foram. Aí vem a parte do sistema, né? É o sistema. O Enéas era uma pérola. Nossa, que a gente, cada vídeo que eu assisto jogou fora. cara que... Esse cara era para ter sido o primeiro presidente conservador do Brasil, era o Enéas Carneiro. Um cara muito inteligente. Um cara e tudo que ele falou aconteceu, né? Tudo que ele falou. Ele era um profeta, né, cara? Profecia. Algumas coisas do Olavo também estão vindo à tona, inclusive hoje. Verdade. Muita coisa que o Olavo falou lá atrás está se concretizando, né? Sim. Então, voltando a falar do Bolsonaro... Sim, aí você olhou para ele continuando. Eu comecei, ele chamou minha atenção, logo de cara, eu disse, eu me identifico com esse cara. Eu me identifico com as bandeiras que ele defende. Eu me identifico com os valores e princípios. E aí eu comecei a acompanhar o Jair Bolsonaro. Eu fui o primeiro radialista, jornalista a entrevistar o Bolsonaro aqui no estado do Pará. Quando ele veio aqui em 2017, nenhum canal de televisão, nenhuma rádio, ninguém dava confiança para o Bolsonaro. Ninguém. Ele foi sozinho para Ver o Peso. Ninguém conhecia ele, né? Aí eu falei para o Júnior Campos, o repórter do Povão, falei, Júnior, vai atrás do Jair Bolsonaro, deputado federal, que ele está aqui em Belém, está lá no Ver o Peso. E bora fazer um link com ele ao vivo para o programa Mexe Pará, que é o meu programa. Mexe Pará Notícias, é um programa de notícia e informação. E foi aí que o Júnior foi para lá e fez o link ao vivo com o Bolsonaro, direto da Feira do Ver o Peso. A gente bateu um papo, falamos sobre família, falamos sobre projetos políticos, sobre a ascensão, sobre o crescimento da direita, sobre o que seria a direita com esse advento dele estar viajando pelo Brasil. E ele falou que foi o Carlos, ele falou que tudo começou na internet através do Carlos. O Carlos Bolsonaro, o filho dele, que ele falou, se eu não fosse o Carlos, eu não estava me tornando conhecido no resto do Brasil. Obrigado ao povo do estado do Pará, estou aqui tomando um açaí e tal. Ele já era brincalhão, já. O Bolsonaro já era um cara bem brincalhão. Ele é um cara muito descontraído, é um cara E nesse seu incrível. contato com ele ali, você mal imaginava tudo que ia acontecer. Que ele ia ser presidente? Nunca. Ali era simples tique ele tá lá, vai lá, vamos abrir um link com ele. Eu nunca imaginei que ele fosse ser presidente da República. Nossa, olha como são as coisas, né? Eu também, na época, eu não esperava que ele ia chegar tão longe, né? Para mim, o Jair seria um voto de protesto. As pessoas estavam indignadas com a nação, com o que estava acontecendo com a nação, iriam votar nele para, sei lá. Mas aí quando eu vi que foi crescendo a popularidade dele e as bandeiras na qual ele estava apoiando, as pessoas estavam se identificando, eu falei, cara, isso vai vingar. Esse cara vai ser... E a explosão da internet, o que foi falado, né? A explosão da internet foi expressiva demais. Mas eu acho que o filho dele foi um visionário. O Carlos Bolsonaro foi um visionário. Ele surpreendeu o sistema, Lucínio, porque o sistema, a grande mídia dizia quem ia ser eleito ou não. E eles vieram na contramão, ninguém esperava, numa gravação pequena. A internet, né? No celular. No celular, no estacionamento da casa.
Cara, foi um negócio incrível. Foi um negócio incrível, cara. Eu vejo o Bolsonaro, na verdade, ele quebrou todos os paradigmas, quebrou tudo, porque o sistema jamais imaginava que alguém fosse ser eleito presidente da República que não fosse indicado ou chancelado pela Rede Globo. Sim, sim. Como sempre foi, né? Desde as diretas, desde sempre, desde que a gente se entende por gente, a gente acompanha o quê? O candidato que se elege presidente da República ou é colocado ou é tirado pela Rede Globo. E, como você falou, o Bolsonaro é fruto das redes sociais, é fruto da internet, tanto que agora estão querendo aí, de qualquer forma, censurar, né? Essa PL 2630, ela veio, na verdade, para tirar o nosso direito, o seu direito, o direito de quem está nos assistindo, de poder... se posicionar. Se posicionar e poder dizer, não, eu gosto dessa pessoa, então não gosto daquela, eu acho isso certo, então eu acho isso errado. Ou seja, é para tirar a liberdade de expressão. Nada mais, nada menos do que amordaçar a todos nós. Essa que é a grande verdade. E, Silvinho, e o que tu enxerga atualmente para o Brasil, cara? Porque parece que a justiça está vencendo, né, cara? Parece que o mal... Esses dias eu conversando com uma irmã, matriarca da nossa igreja lá, irmã Meraci, a gente falando da questão do Brasil, ela disse para mim assim, ela disse uma coisa muito lógica, mas aquilo mexeu comigo. Ela disse, pastor, o bem sempre vence. Não importa quanto tempo vai durar. O bem sempre vai vencer. Mas a gente vê um cenário assim, muito alinhado com sistemas, né, para tirar quem eles querem tirar, colocar quem eles querem tirar, a questão do STF e tudo mais. Como é que tu enxerga isso? Aliança pelo poder, o futuro, né? Porque o presidente inelegível agora, quem vai ser a bola da vez? Quem tu acha que será que ele possa indicar? Olha, muito se fala no Tarcísio, só que o Tarcísio, eu vejo que o Tarcísio está sendo provocado pela própria direita para que haja um rompimento. A direita não está, infelizmente, não está tendo sabedoria suficiente para saber lidar. Né? Harmonia, vamos dizer assim. Harmonia. Eu acredito que a direita não está tendo sabedoria para lidar com as divergências internas. Justamente. Aquela reunião que teve mais recente agora com o Bolsonaro, que o Tarcísio estava presente e que o Ricardo Salles lá se posicionou contra o posicionamento do Tarcísio, eu vi. né, defendendo lá a reforma tributária, eu achei ali de uma imaturidade muito grande por parte do Ricardo Salles. O Ricardo é temperamental, o Ricardo é o jeito dele, ele é briguento, ele gosta de brigar, ele gosta de confusão, é o jeito dele. Só que a gente está no meio de uma situação que ou a direita se firma e se posiciona, ou ela vai ser engolida. Que é uma vantagem da esquerda. Eles podem ter os problemas que têm, mas eles conseguem se unir. Eles se unem. E a direita não muito consegue. dividida, cara. Aqui em Belém do Pará, a gente vê isso acontecer. É verdade. Aqui em Belém. Né? Eu, inclusive, quero mandar um abraço para o Dr. Renato Neri, que é meu amigo, né? Um parceiro, sua ovelha, que também é uma pessoa que atua muito politicamente. Eu e o Renato cristão, sua ovelha, eu também, nós estivemos juntos durante vários momentos, em várias manifestações aqui dentro da direita paraense, e nós fomos vítimas de perseguições políticas, por justamente ser cristão, por justamente ser defensor do presidente Bolsonaro, por ser de direita, por defender Deus, família, pátria e liberdade, nós fomos perseguidos, né? Então, o Renato sabe do que eu estou falando. É difícil, porque quando você se posiciona, você passa a ser alvo. Eu mesmo já fui muito perseguido por me posicionar contra o sistema. Ameaçado, Silvinho, também? Ameaçado não, processado. Processado, condenado, preso, por não compactuar com roubo do dinheiro público, por não compactuar, me imputaram um crime de extorsão que eu nunca cometi na vida. Inclusive, a pessoa, né, que entrou com essa ação contra mim já me deu a isenção de tudo, de idoneidade moral, Meu tudo. Deus. Tá na justiça, ainda está tramitando, clara, né? ainda tramita na justiça esse processo, só que dessa vez agora para desfazer tudo que foi armado para destruir a minha imagem, a minha reputação. Olha só. Eu nunca extorqui ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não preciso disso. Graças a Deus, tive berço, tive criação, tive educação. Mas sabe por que tudo isso?
Porque você se posiciona contra o sistema. Justamente. Quando você se posiciona contra o sistema, quando você luta contra aqueles que tentam se locompletar do dinheiro público, contra aqueles que tentam usurpar do dinheiro público para benefício próprio, você vira alvo. Se você não tem crime, como eu nunca cometi crime de extorsão na vida, eles vão imputo sobre você para sujar a tua reputação, para sujar a tua imagem. Eles criam, né? Eles criam. E tudo dentro da lei. Sujo, né? Tudo dentro da lei. É tudo criado dentro da lei. E eles usam a imprensa, usam a mídia. E na cabeça daquela pessoa mais desprovida de informação, se torna uma verdade absoluta. Até você chegar com ela e dizer, pô, eu não cometi, eu não fiz, sabe? A tua imagem já foi por água abaixo. Sim, o teu jogo nome já sujo, foi... né? A pessoa vai pensar, esse Silvinho Santos aí já foi preso por extorsão, já tentou enganar uma pessoa, roubar uma pessoa, fazer sabe-se lá o quê. Ou seja, você acaba tendo seu nome sujo, sua reputação suja, por causa de se posicionar contra quem verdadeiramente rouba dinheiro público, com quem verdadeiramente atrapalha a vida das pessoas, usando a politicagem, lutar contra o sistema. Os gigantes da corrupção, né? Não é fácil lutar contra eles, né, Luciano? Não é fácil, cara. Tá aí. A prova é o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro... Eu já me via no presidente Bolsonaro em 2016, quando eu entrevistei ele pela primeira vez para o meu programa na rádio. Hoje eu me vejo mais ainda. O cara está sendo injustiçado, foi colocado agora inelegível durante 8 anos. Se bobear, vão querer prendê-lo. Se bobear, vão querer prendê-lo. Por quê? Porque lutou contra o sistema, se posicionou contra o sistema. Fechou a torneira de uma vez, né? Fechou a torneira de uma vez. Eu nunca fui nem vereador, só era um radialista de grande sucesso. Mas tinha voz, né? Voz no rádio, um programa Primeiro Lugar no Ibope. Abri a boca e falei o que eu tinha que falar, que é verdade. Nunca menti, nunca usei da mentira, nunca usei do meu microfone, do meu programa de rádio ou de televisão para tentar macular a imagem de alguém, para tentar, de alguma forma, prejudicar alguém, de forma alguma. Sempre falei a verdade, só que a verdade no Brasil Não virou vale, né? crime. É verdade. Você falar a verdade no Brasil virou crime. Cara, isso aí é algo assustador, né? É assustador, cara. E não é de hoje. É assustador. Não é de hoje. Então, Mas hoje está ficando normal, né? Eu digo é o novo assim, normal, né? Que a gente foi ensinado Complicado. que o cachorro mija no poste. Eita, Quer ensinar pra gente que o poste mija no cachorro e você é obrigado a aceitar. Se você não entrar nessa cartilha ideológica, você não serve pro sistema. Aí o sistema vai te paralisar, vai te travar, vai te engolir. Né? Mas a gente está aqui e estamos como quem sonha, que Deus vai levantar pessoas como você ainda para ser essa voz patriota, profética para a nossa nação. Tem coragem e estômago, viu? Já fui ameaçado de morte, meu carro é blindado, eu não tenho vida noturna, né? Eu não bebo, não fumo, não tenho vício, não saio da noite, graças a Deus, eu tenho uma vida muito tranquila, de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, né? Estou no último semestre de Direito, para a igreja, da igreja para casa, e vou para a praia surfar, que eu gosto de surfar, como eu te falei, né? Viajo pelo Brasil, aí onde eu vou atrás das melhores ondas, mas são aquelas ondas nas praias, né? Onde a gente encontra a paz, encontra a tranquilidade que só Deus pode nos proporcionar. Amém. Maravilha. Cara, eu quero te agradecer por esse tempo de mesa. Papo muito bom. Que a gente teve aqui no nosso podcast. Você é uma referência para todos nós. Continua firme, cara, nessa caminhada. Vamos estar aqui segurando a corda, orando. Deixa uma palavrinha aí para quem está vendo a gente de esperança aí, para esse povo abençoado aí. Eu quero dizer para você que está me assistindo que, como o nosso presidente Bolsonaro sempre falou, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você coloca a verdade acima de tudo na sua vida, ninguém, nem nada pode passar por cima de você. A verdade é a coisa mais poderosa que pode existir em nossas vidas. Seja verdadeiro, honesto, sincero, pratique o bem, pratique o amor, pratique a paz e, principalmente, coloque Jesus no centro da sua vida e você vai ver a maravilha, as grandiosidades de Deus acontecerem na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Jesus é a verdade e ninguém vai ao Pai se não for através dele.
Amém? Amém. Valeu, Silvinho. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Mais um podcast Papo de Mesa. Até a próxima. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Amém.